Vamos iniciar a meditação da Palavra de Deus nesta oportunidade que é nos concedida. Estamos meditando no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 1 adiante. Já deixamos duas reflexões nesta passagem bíblica e vamos continuar meditando, glorificando a Deus dentro da sua palavra. Deixamos duas reflexões falando sobre esta passagem, esta parábola do mordomo infiel. Temos meditado nas reflexões, uma sequência de reflexão, falando sobre as riquezas que dentro da palavra do Senhor, nas palavras que foram ditas, ensinadas pelo Senhor Jesus, abordamos, como diz as Escrituras, uma exortação sempre para aqueles que têm a tendência de se pegarem neste mundo, na vida secular, material e viver com base só nessas coisas. Mas aqui estamos diante de outra parábola que fala de um homem que era empregado e que foi infiel ao seu patrão. Vamos ler um resumo aqui do rodapé para que tenhamos um amplo conhecimento e entendimento e compreensão do que o texto está falando e do que o texto está expressando, que diz de seguinte forma: a injustiça, a cobiça e o poder estão comumente envolvidos na acumulação e emprego das riquezas deste mundo. Abordamos esta palavra desde o início, riqueza, da meditação da palavra de Deus, falando sobre as riquezas sendo abordadas como arma para muitas vezes trazer segurança ou proteção de quem tem neste mundo. E no reino espiritual estas coisas são inúteis, porque nunca funcionou e nunca vai funcionar, nunca deu certo e nunca vai dar certo, porque no reino de Deus é as armas espirituais. E para isso vemos as injustiças quando as pessoas se prendem a uma vida secular, material, seja ele cristão, não cristão, seja independente de qualquer religião. Temos, ao longo desta meditação, vendo os exemplos, os ensinamentos, tanto de Jesus como dos apóstolos, dos profetas, daqueles que foram fiéis sendo ricos, daqueles que foram infiéis sendo ricos, daqueles que foram infiéis não tendo e daqueles que foram fiéis tendo ou não tendo bens materiais. Mas vemos nessa passagem Jesus fazendo uma alusão a um ensinamento, abordando o tema que havia um homem rico que tinha consigo um funcionário, um empregado, um mordomo, para cuidar da sua vida ou da sua área financeira, material. E vemos aqui que ele foi um empregado preso, que se prendeu naquele ou naquela administração do seu patrão. O assunto, ponto central de Jesus é esse. Jesus não está se referindo aqui, atribuindo pecado, erro àquele homem rico. Ele está
abordando dentro da parábola, que o homem era rico e tinha um empregado para cuidar da sua área financeira, para administrar os seus bens. E durante o texto vamos ver que este homem teve essa tendência de administrar com injustiça. E é isso que Jesus ensina para os discípulos. Tendo ou não tendo, se fizer injustiça, Deus não se agrada. O que o texto vai mostrar claro é a injustiça do mordomo infiel, que estava ali para prestar um serviço e apresentou, sem o seu patrão saber, que estava administrando com injustiça os bens do seu patrão. Eu lhe pergunto, nesta oportunidade, como é que administramos a nossa vida? Como é que administramos aquilo que é colocado nas nossas mãos? Qual é a confiança e dignidade que mostramos, sem falar palavras, só com as nossas atitudes naquilo que está nas nossas mãos? Se você não administrar bem a sua vida espiritual, sentimental, emocional, conjugal, material, como que você vai administrar ou vai dar exemplo que é uma pessoa digna de um trabalho, de uma confiança de uma pessoa e até mesmo das coisas de Deus? Pois a palavra de Deus nos diz, se o homem ou se a mulher não administra bem as suas coisas materiais, a sua vida pessoal, como administrará as coisas de Deus? Este homem ele foi despedido do seu trabalho. E ele não foi despedido por justa causa. Ele foi despedido pela a má administração que ele administrou. Sendo ele um profissional para aquela área, ele deixou a desejar. Porque eu quero lhe dizer que a teoria, os diplomas, os certificados, ele não te garante que você é um bom administrador, seja em qualquer área que seja. Ele é apenas um certificado de um aprendizado que você passou ou aprendeu sobre aquela área que você vai exercer. Mas é a nossa vida, é a nossa administração, é a nossa consciência, a nossa responsabilidade que vai nos mostrar quem a gente é, quem a gente somos. Se somos dignos ou se somos dignos. Se merecemos confiança, se não merecemos confiança. E a maior segurança de quem quando vai provar uma pessoa em certa área é provar na ausência, sem a pessoa saber, sem a pessoa estar consciente do que está acontecendo. Dizem 7 os mais já passaram, que às vezes não estão neste mundo, que nos tempos passados se provava um homem quando ia colocar na obra de Deus. Mas hoje tem tanto menino que só tem teoria, que nem suporta mais ser provado. E nem só na área espiritual, na área material também existe também a possibilidade de se provar, mesmo que a pessoa tenha um bom currículo, um bom diploma, um bom certificado, para ver qual é a habilidade da pessoa. Porque tem gente que nem no caos desse homem aqui, ele teve habilidade para desviar. Né? Ele teve uma sutileza, uma esperteza para meter a mão no que era a lei do seu patrão, tomando da confiança que tinha para fazer o que não lhe convinha fazer. Nas próximas continuaremos com a graça e as misericórdias